Salve, salve meu povo! Estamos aqui mais uma vez, Genivaldo com Palavra de Vida e trazendo mais um texto da Palavra de Deus para que a gente possa fazer uma reflexão e para que a gente possa tirar lições, de tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar. E hoje eu trago Lucas capítulo 5. Eu amo muito esse texto, mas eu achei tremendo, ele fala muito ao meu coração. E eu tenho assim, sabe, fico muito feliz toda vez, na realidade, quando Deus quer ministrar na minha vida através dele. E diz assim, olha, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Amém? Olha que texto rico, maravilhoso. É Jesus ministrando na vida desses homens, né? Esse evento, queridos, foi maravilhoso, porque só nesse evento Jesus levantou 3 obreiros para o seu ministério, para caminhar com você. Levantou Pedro, Tiago e João. Tá vendo? Aqui Jesus teve o contato com eles. Aqui eles ainda não tinham sido chamados por Cristo. Eles ainda não tinham andado com Jesus. Essa cena aconteceu exatamente no lugar onde eles trabalhavam, que era onde? No mar. E eles estavam ali na praia, que acabaram de chegar, desanimados, frustrados, Porque passaram o dia trabalhando, chegou no final do dia, não pegaram nada. Quantas pessoas, que estão nessa situação, amados? Quantas pessoas que trabalham o dia todo e quando chega em casa não tem nada para comer, ou então a comida está tão escassa, chega no final do mês, cadê o dinheiro para pagar as contas? Cadê? Poxa, eu trabalhei tanto, dei o meu melhor e olha a minha situação. Não é? Então, queridos, aqui nós vimos Pedro diante dessa situação. Pegou nada. Eles viviam daquilo, era com aquela pesca que Pedro sustentava a sua família. Que João, que Tiago levava o sustento para sua casa, para suas, E ali, queridos, então eles estavam diante de uma situação desanimadora. Mas de repente o que aparece na vida deles? Jesus ali ensinando as pessoas. É nas horas que a gente mais precisa, querido, que nós temos que exercitar a nossa fé. É nas horas que a gente não tem mais ninguém que a gente possa contar, que Jesus aparece. Eu não sei qual a necessidade que você tem vivido, que você tem passado, mas eu quero te dizer que a solução está em Jesus. A solução de Pedro, de Tiago e de João, elas não estavam na sua profissão, no seu trabalho, não. Aquilo foi dom que Deus deu para eles.
o que eles precisavam naquele momento crítico. Nada dos seus talentos, dos seus dons, absolutamente nada do que eles sabiam fazer resolveu o problema deles. Eles estavam frustrados e desanimados. Amém? E ali o que acontece? Jesus então pede para que Pedro, traga o barco mais para a praia, e Jesus entra naquele barco para quê? Para manter aquela multidão que queria estar o tempo todo em cima de Jesus afastada. E ali Jesus então estava ministrando na vida daquele povo. E então o Simão, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, chegou o quê? Chegou a vez de quê? De operar na vida de Simão, que ele era conhecido por Simão Pedro, E depois então Deus, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, na sua incredulidade, Pedro, na sua limitação humana, ele vai e responde para Jesus. Jesus falou, lança a rede. Ele responde, ele vai e diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, gerou uma fé ali no coração de Pedro, e Pedro então resolveu lançar aquelas redes no mar. Deus, ele quer que você se lance. Deus, ele quer que você reaja. Deus, ele não quer que você fique preso a esse problema. Reaja, lute, busque uma saída, ore. Em nome de Jesus, e não aceite essa derrota. Deus não te criou para ser um derrotado. Deus te criou para você ser mais do que vencedor. Deus, ele não investiu tão alto na sua vida, entregando seu próprio filho para morrer na cruz por mim e por você, se ele não acreditasse no teu potencial. Amém? Foi Deus que te fez, ele te conhece. A palavra de Deus lá no Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à tua língua, mas ele já sabe o que você vai falar. Amém? E ali, olha só, respondeu Simão, mestre, mas toda noite nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei. Lançarei as redes. E isto fazendo, ele apanhou grande quantidade de peixe. Era tanto peixe, que ele teve que pedir ajuda para os seus sócios trazerem barcos também, que o João e o Tiago, e eles colocaram seus barcos e foram até a Pedro socorrer, que o barco de Pedro estava muito pesado com a quantidade de peixe que foi pego. E ali eles eram profissionais da pesca, ali eles eram pessoas que viviam daquilo para sustento seu e da sua família. Amém? E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Olha, não só o de Pedro transbordou de peixe, mas o de Tiago e o de João também transbordou de peixe. Vendo isto, Simão Pedro, e aí Pedro caiu a ficha para ele. Ele viu que ele estava diante de algo muito grande, que era Jesus, de algo muito poderoso, que era Jesus. Você precisa acreditar nisso, querido. Você precisa ver que o tamanho que é teu Deus. Não limite seu Deus com a sua pouca fé. Ah, mas o problema é muito grande, Genivaldo. A situação é muito séria. Não importa, querido. Creia somente. Ah, mas o médico deu esse diagnóstico. Mas peraí, o médico deu essa sentença já. Mas peraí, o juiz deu essa sentença. Mas peraí, qual é o diagnóstico que Deus te deu? Qual é a sentença que Deus te deu? Amém? Ah, eu não tenho, não sei. Então procure saber, vá orar, vá ler a Bíblia, vá buscar Deus, porque Deus vai te responder. Amém? Deus vai te responder. Saia desse marasmo, saia dessa situação congelante que o inimigo te colocou. Amém? Em nome de Jesus. E ali então Pedro, a ficha cai para ele, e ele vai, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Ali ele compreendeu a situação de pecado dele. É isso que Deus quer que a gente entenda, querido. Nós somos frutos do pecado de Adão e Eva, não existe um justo sobre a terra. É necessário a gente se reconhecer que somos pecadores e que estamos longe de Deus e que precisamos verdadeiramente confessar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregando nossas vidas verdadeiramente para Deus. Mas é de verdade, de coração. Amém? Pois à vista da pesca que eles fizeram, a admiração apoderou-se deles e de todos os seus companheiros de pesca que estavam ali naquela praia, foram surpreendidos com o tamanho do milagre. E assim como João, como Tiago, foi também, sabe, balançada a fé deles. Amém? E ali então o Senhor fala para eles que a partir daquele momento, Deus fez o chamado para eles. O chamado para eles exercer o verdadeiro ministério que Deus tinha para eles. E chamou eles e falou: farei de vocês agora pescadores de homens. E ali o que acontece? Pedro, Tiago e João deixam os barcos, deixam os peixes, deixam tudo. E a partir daquele momento eles então seguem a Jesus. Amém, querido? Eles eram empresários da pesca, eles poderiam muito bem vender aquele peixe, comprar uma grande frota de barco e virarem grandes empresários da pesca, mas eles abriram mão de tudo isso. Por quê? Porque eles tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. Eles entregaram suas vidas por completo, as suas profissões, tudo para Cristo. E Jesus então chamou eles ali. Olha, para você que tem um chamado, nem todos têm chamado. Tem um chamado para o ministério. Amém? Só existe um ministério que é chamado para todos, que é o de evangelização. Que é quando você se inscreve nesse canal, que você aperta o likezinho, que você convida seus amigos, que você convida as pessoas do teus relacionamentos familiares, família, conhecidos, amigos, que você divulga o canal para eles, convida eles para estarem assistindo. Isso é o que? É um ministério de evangelização que você está fazendo. Esse ministério é para todos, mas existem ministérios específicos. O ministério da palavra, de pregar a palavra, o ministério pastoral, o ministério de oração, são ministérios independentes, que é um chamado específico para aquilo. Amém? Você entendeu, querido? Então é isso, sabe? E ali aqueles homens abandonaram tudo. Eles nasceram de novo ali para Cristo e a partir daquele momento eles seguiram Jesus. E eu vou te dizer, em momento algum você vê na Bíblia relatando que Pedro passou necessidade, que a família de Pedro passou necessidade, que Tiago, que João passaram necessidade, não. Quem segue a Jesus jamais passa necessidade. Jesus cuida. Se você tem um chamado verdadeiramente por Deus, viu? Não estou falando um chamado de igreja, um chamado de pastor, um chamado de fulano ou de ciclano, não. Eu estou falando um chamado de Deus, porque quando Deus nos chama, Ele cuida de nós em todas as áreas. Amém? Eu tenho vivido essa experiência, eu e a minha família, nas nossas vidas. Amém, amado? Então essa é a palavra que eu queria entregar para você nessa gravação, nesse vídeo. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude. Amém? Apertando o likezinho aí, dá a mãozinha aí, ó, embaixo. Você se inscrevendo, divulgando. Faça um comentário sobre o que é que essa palavra falou no teu coração. E compartilha comigo, com as pessoas que estão participando do grupo, que você vai ajudar muitas pessoas que estão precisando de esperança. Amém? Deus abençoe. Foi uma alegria estar com você.